Fala galera, aqui é o Thomas, professor de física de vocês, trazendo a nossa correção aí das atividades que foram propostas para casa, né? Espero que estejam todos bem nesse momento, né? Faz tempo que a gente não se vê, mas de certa forma esse distanciamento agora é necessário e a partir de hoje a gente vai ter mais um contato aí para conseguir seguir com o ano letivo, né? Tô no cafezinho aqui. Bom, essa aula vai ser gravada, eu vou fazer a correção ao vivo. E aí depois, se você estiver vendo isso não entrou ao vivo, você está vendo isso no site. Deixa eu só mexer aqui numa configuração do vídeo para melhorar minha imagem aqui, para vocês me verem melhor. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai fazer a correção das atividades. Então, tá indo aí para vocês, aí, devem estar vendo minha tela aí agora. Tanto a correção do módulo que foi enviado quando começou esse processo, né, de quarentena, quanto aquela lista de exercícios que eu disponibilizei antes disso tudo começar, né, uma lista de escalas termométricas. De certa maneira, essa aula vai ser um pouquinho longa para a gente conseguir tratar disso tudo, mas vai ficar aí disponível, vocês podem ver um pedaço, pausa, ver de novo, então não tem problema nenhum, tá? E também aconselho a tentarem resolver os exercícios, mas, não lembro, faz muito tempo, querendo ou não, essa correção serve como uma revisão. Tudo bem? Vamos começar, né? Então, vamos começar com o módulo, que é a nossa parte aí de física, vou até escrever aqui, né? Física 1. A gente está dividindo aí em duas físicas, a física 1 e a física 2. Lembrando, a física 1 trata sobre movimento harmônico, né? Primeiro essa parte, e a física 2 vai tratar de física térmica, que eu estava falando de escalas termométricas com vocês, e hoje eu já vou até falar sobre variações de temperatura. Eu acho que no dia que a gente ia falar, teve alguma coisa, né? Alguma situação, pelo que eu me lembro bem. Vamos lá. Bom, aqui embaixo está meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão aí que não ficou clara, né? Vocês podem mandar e-mail para lá. Eu respondo assim que possível, beleza? Vamos lá. Então vamos começar com a física, com a lista, o módulo 1. Questão 1. Como é que meu celular está vibrando aqui? Deixa eu botar ele no silencioso. Não perturbe. Pronto. Vamos lá. Questão 1. Uma partícula presa a uma mola executa um movimento harmônico simples. É correto afirmar que o módulo da velocidade da partícula é. Então, eu quero saber o módulo da velocidade. Eu tenho uma partícula presa a uma mola. Vamos botar ela na horizontal mesmo. E aqui é a minha partículazinha, né? É mais ou menos o meu desenho. E aí, lembra, né, que ela vai oscilar entre dois pontos, que a gente chama de amplitudes, a mínima e a máxima. Então, ela vai ficar oscilando entre esses pontos, para lá e para cá. Né? E aqui vamos supor que é o E ponto zero, né? O ponto de equilíbrio dessa partícula. Então, o módulo da velocidade dela vai ser máximo quando a elongação é máxima. Não vou ficar repetindo os desenhos para essa aula não ficar muito extensa, mas não vou ficar fazendo um desenho para cada alternativa. Agora, vamos aqui botar a nossa partícula no ponto máximo aqui, de mais A. Quando a elongação é máxima, quer dizer que ela não consegue mais ir para a direita e ela ainda não começou a voltar, ela está no máximo dela. Ou seja, se ela não está nem indo, nem voltando, ela está parada. Então,
a elongação, a velocidade, né, o módulo da velocidade é máximo quando a elongação é máxima? Falso, é zero. B, né, o módulo da velocidade da partícula é constante? Nem ferrando. Se fosse constante, ela não ia ficar oscilando, né? Tem uma hora que está positivo, tem uma hora que está negativo, tem uma hora que é zero. Então, longe de ser constante, tá? Falso. C, a velocidade é máxima quando ela apresenta aceleração máxima. Aí vamos lá, né? Quando que ela apresenta aceleração máxima? Vamos pensar o seguinte: ela está aqui no ponto máximo e a velocidade, não é V0, a velocidade dela naquele ponto, vou botar só V, aqui, caneta, V é igual a zero. Então ela está parada. Se não agir uma aceleração aqui nela, nesse ponto, e aí depois a gente entra no porquê que surge a aceleração. Mas se não tiver aceleração aqui, nesse ponto, imagina que a aceleração aqui é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é zero, ela ia ficar parada aqui para sempre. Então, nesse ponto, a aceleração tem que ser diferente de zero. E mais, ela é máxima nesse ponto para botar o corpo em movimento. Você pode chamar de máxima ou mínima, tá? Em módulo eu vou chamar de máxima, porque aqui, na verdade, a aceleração é negativa para o corpo ir para o negativo. Mas então, o módulo da velocidade é máximo quando ele apresenta aceleração máxima? Falso. O módulo da aceleração é máxima quando a velocidade é zero. O módulo da velocidade é mínimo quando a elongação é mínima. Bom, quando a elongação é mínima, aí deixa eu fazer de preto, para destacar aqui, ó. A elongação é mínima, meu corpo estaria aqui no meio. E aí vamos lá, o que está acontecendo com o corpo aqui? O corpo também está no mesmo processo daquele, né? Está sem ir nem voltar. Então eu posso afirmar que a velocidade dele aqui, V0 não, a velocidade dele é zero. Ou seja, a velocidade é mínima quando ele apresenta elongação máxima. A velocidade aqui é zero. Zero. Porém, vamos pensar o seguinte: imagina quando o corpo está aqui, ó, indo para o negativo. Quando o corpo vai para o negativo, a velocidade dele é negativa. Ou seja, tem uma velocidade menor que zero. Então, quando é zero, não é a mínima. É a velocidade menor que zero. A velocidade dele vai ser mínima aqui, ó, no ponto zero, tá? No ponto de equilíbrio. Porque é a partir daqui que a velocidade dele começa a aumentar para que ele pare, né? E como assim aumentar? Porque ela é negativa, vindo para cá. Vamos relembrar desses conceitos, né? Ela é negativa, vindo para a esquerda aqui da tela. Ou seja, quando ela passa desse ponto aqui, a aceleração começa a agir para o outro lado. Então, se a aceleração começa a agir para o outro lado, a velocidade dela vai chegando cada vez mais próximo de zero, mas era negativa, até parar e depois vir positiva para cá. Tá? O desenho pode ficar meio confuso, mas lembrem da explicação. Então, aqui é falso também. O que nos resta a letra E. O módulo da velocidade é mínimo quando ela apresenta a aceleração máxima. Então, de novo, a aceleração é máxima quando você tem a velocidade zero, tá? Então, a aceleração dele vai limitar, o módulo da velocidade é mínimo quando ele apresenta a aceleração máxima. Faz sentido, certo? Letra E. Ufa, beleza? Então, A, não. B, mantido constante, não. C, máximo quando ela apresenta aceleração máxima, não. Mínimo quando a elongação é mínima, não. Logo vai ser a letra E, certo? Questão 2. Uma partícula descreve um movimento harmônico simples com a equação horária escrita em unidades do Sistema Internacional. X de t é igual a 4 seno de 2t. Eu quero saber a frequência desse movimento.
Então, para relembrar, né? Lembra que toda função da posição no MHS é escrita como x de t é igual a seno ou cosseno, mas em geral a gente escreve cosseno de θ zero mais ômega t. Então, se eu comparar essas duas equações aqui, eu vou ver que o número que multiplica t é 2. E o cara que multiplica t aqui é ômega. Então, eu já posso afirmar que ômega é igual a 2. Né? 2 o quê? Ômega, lembrem-se, vou escrever aqui no cantinho, que é a velocidade angular. Velocidade angular. Angular. No movimento circular uniforme. Então, velocidade angular no movimento circular uniforme, que aqui no MHS a gente vai chamar de pulsação. Mas é a mesma coisa. Eles representam a mesma grandeza. Logo, ela é medida em velocidade angular, o ângulo que eu ando em radianos pela unidade de tempo em segundos, certo? Com isso, o que eu posso escrever? O vizinho está fazendo uma estação de móveis aí. O que eu posso escrever? Eu posso falar que se ômega é velocidade angular, eu posso escrever isso como ômega é 2π vezes a frequência. Isso, essa fórmula aqui a gente tira do movimento circular uniforme, tá? De novo, tudo isso foi falado em sala, vocês olharem no caderno ou na apostila de vocês vão ter, eu só estou relembrando usando as questões, tá? Cafezinho aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ômega é 2 e ômega é 2πf. Logo, 2 é igual a 2πf. O 2 pode ir embora com esse 2, porque ambos estão, né? O 2 aqui está sozinho e esse está multiplicando. 1 é igual a πf. Eu tenho, então, que a frequência é igual a 1 sobre π. O que? Hertz. Letra D de dado. Ok? Questão 3. Vou acelerar o processo aí, que é muita questão, né? Uma partícula oscila ao longo de um eixo x com movimento harmônico simples dado por essa fórmula aí que está escrita, onde x é dado em centímetro, t em segundo. Nessas condições, pode-se afirmar que amplitude, então vamos lá, né? A fase inicial é zero ou φ0, né? Pode aparecer como isso aqui também, ou às vezes, né, se for mais bonitinho, isso aqui, a letra grega φ, isso aqui é a letra grega θ, valem respectivamente. Bom, então de novo, uma comparação de fórmula, né? X é igual a cosseno de θ zero mais ômega t. É só fazer uma comparação. O 3 que multiplica o cosseno do lado de fora aqui é A. Então, a amplitude é 3 centímetros, né? Com isso, a gente já elimina B e C. Deixa eu ver agora, a frequência, né? A frequência a gente calcula como a gente calculou na questão 2. Frequência a gente vai tirar de ômega. Mas quem é ômega é o cara que multiplica o T. Na fórmula, quem multiplica o T é meio π. Então, meio π é igual a 2πf. Então, temos π dos dois lados aqui. Corta, corta. Então, eu vou ter que meio é igual a 2 vezes f. Passo o 2 para baixo, dividindo. F é igual a 0,5 sobre 2
0,25 Hz. Então, a letra A também é eliminada, a letra D também, né? Logo, podemos marcar a letra E. O θ0 é o cara que está sozinho, que é o 3π/2. Né? Nos dois aqui que sobraram estava igual. Então, o diferencial mesmo era saber a frequência. Beleza? Questão 4. Uma partícula descreve o movimento harmônico simples segundo a equação x igual a 0,3 cosseno de π/3 mais 2t no SI. O módulo da máxima velocidade atingida por essa partícula. Eu quero saber a velocidade. E vamos lá. Olha só. Ele me deu a função da posição. X de t é igual a cosseno de... Bom, vou seguir a ordem, né? θ0 mais ômega t. Beleza. A fórmula da velocidade surge a partir de onde? Dessas relações, né? Lembra que a velocidade de uma partícula em movimento harmônico vai ser menos A ou ômega A, deixa eu botar na ordem que a gente está acostumado a ver, né? Ômega A vezes seno de θ0 mais ômega. Eita, cliquei sem querer aqui. Mais ômega t. Então, essa aqui é a fórmula de velocidade. Eu quero o módulo da máxima velocidade atingida por ela. Bom, vamos lá. Eu poderia, né? Quem é o A? É 0,3. Então, vou substituir. V de t é igual a menos ômega vezes 0,3 vezes. E aí tem esse seno aqui gigante. Eu não vou substituir os valores, não. Seno de θ0 mais ômega t. Aliás, vou substituir os valores para a gente visualizar melhor. Quem é θ0? E aqui também, né? Já posso substituir esse ômega. Quem é θ0? θ0 é o cara que está sozinho, é π/3. Quem é ômega? 2. Então, eu posso botar aqui 2, né? Então, a velocidade vai ficar o quê? Velocidade em função do tempo, menos 0,6 vezes esse seno. Tá, nós. Está desacostumado, né? Escrever tanto tempo. Seno de π/3 mais 2t. Bom, então, olha só. Isso aqui, né, nosso maior problema quando a gente estava estudando isso em sala de aula era a parte trigonométrica, né, que vocês ainda estão vendo. Normal essa dificuldade. Pensar o seguinte: o seno e o cosseno, eles estão limitados. Não existe, por exemplo, seno de um ângulo, né, comum, vamos dizer assim, de 0 a 360, não existe 2. Isso aqui não existe. Seno está limitado entre dois valores. Ou o seno é menos 1, ou é mais 1. Então, o seno ele sempre está limitado entre esses dois valores. Ou é menos 1, ou é mais 1. Não pode ter um valor de seno de um ângulo maior que isso. Logo, vamos pensar o seguinte: para ele ter o valor máximo, se o seno é 0, a velocidade é 0, não é o valor máximo. Se o seno é 1, mais 1, a velocidade fica menos 0,6, não é o máximo. Se o seno é menos 1, olha como é que fica a minha velocidade. Menos 0,6 vezes menos 1. Se esse seno todo aqui dá menos 1, isso dá 0,6 metros. Metros por segundo, né? Não é SI, metros por segundo.
Então, o módulo de máximo valor da velocidade é 0,6, letra C. Então, tomar cuidado com essas análises. Às vezes você nem precisa fazer uma conta com os ângulos, é só fazer uma análise trigonométrica, ok? Aí vai de conforto, né, de cada um fazer. São 5. Uma partícula realiza MHS, movimento harmônico simples, segundo a equação x é igual a 0,2 cosseno 2 mais πt sobre 2, no sistema internacional. A partir da posição de elongação máxima, o menor tempo que essa partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio. Então vamos lá. Eu tenho que x, a minha função da posição, é igual a 0,2 cosseno de π sobre 2 mais πt sobre 2, eu posso escrever π sobre 2 vezes t, para deixar mais separadinho, né? Para a gente ver melhor quem é quem. A partir da posição da elongação máxima, que eu sei que é 0,2 metros, está tudo no SI, o menor tempo que essa partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio. Bom, beleza, vamos lá. A partir do ponto de elongação máxima, eu sei que é 0,2, certo? E eu quero saber quanto tempo vai demorar para essa partícula chegar na posição de equilíbrio, que é x igual a zero. Ok? Então, esse é o máximo, 0,2, e eu quero saber quanto tempo demora para ele chegar em zero. O que a gente pode fazer? Igualar x de t igual a zero, só que eu não sei qual é o valor do tempo para isso acontecer. Então, é com isso que eu vou descobrir. Vou pegar, mudar a cor aqui. Vou falar, então, que zero é igual a 0,2 vezes cosseno de π sobre 2 mais π sobre 2 vezes t. Ok? Aí vamos lá. Olha só. Zero é igual... Agora eu vou fazer com calma. O 0,2 está multiplicando esse cara todo aqui e está dando zero. Ou seja, o cosseno desse negócio todo aqui, tem que dar zero. Então, eu posso sumir com esse 0,2. Então, cosseno de θ2 de π sobre 2 mais π sobre 2 vezes t. E aí a gente chega num pequeno problema, porque a gente não sabe ainda resolver isso aqui dentro. A gente não sabe resolver isso. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos ver, quando o tempo é igual a zero, qual é a posição no meu corpo. Tá? Então, vamos analisar t igual a zero. Quando t é igual a zero, porque aqui a gente tem que usar uma identidade trigonométrica, só que como tem uma multiplicação, vai dificultar tudo. Quando t é igual a zero, qual é a minha posição de x? É 0,2 vezes cosseno de π sobre 2 mais π sobre 2 vezes t. E aí agora t igual a zero. Vou substituir logo já para a gente poupar espaço. Aqui e aqui. Então, ó, x de zero tem um zero multiplicando, ou seja, isso tudo aqui vai para zero. Então, x de zero vai ser 0,2 vezes cosseno de π sobre 2. Então, vamos lá. Cosseno de π sobre 2 é zero. Cosseno de π sobre... Desculpa. Não, é porque eu queria falar, na verdade, que π sobre 2 é 90 graus. Antes de eu falar que o cosseno, cadê? Π sobre 2 é 90 graus.
Cosseno de 90 graus, aí sim, é zero. Tá? Ou seja, o x de zero, né, o tempo zero, ele está na posição de equilíbrio. Com isso, o que eu posso afirmar? Que se eu calcular, vou fazer aqui em cima, o período dele, eu vou saber o tempo que demora para ele sair da posição de equilíbrio. Aqui, deixa eu fazer a análise, como ele está no zero, se eu jogar igual a 1 segundo, o cosseno vai ser π sobre 4, ele vai estar indo para o positivo. Tá? Só, isso aqui vocês não precisam se preocupar. Se eu sei que ele está na posição de equilíbrio, no tempo igual a zero, se eu calcular o período dele, eu sei o tempo que demora para ele sair daqui, ir para a posição 0,2 e voltar para cá. Lembra que o período é uma ação completa. Aliás, desculpa, para ele vir, chegar no 0,2, ir no menos 0,2 e voltar aqui para zero. Isso é uma ação. Período, tempo necessário para realizar uma ação. Então ele tem que ir e voltar para o mesmo lugar. Então ele vem, vai e fecha. Então, vamos calcular o período. Ômega é 2π vezes f, mas eu posso escrever como 2π sobre tal. O ômega é π sobre 2. É igual a 2π sobre o período, multiplico cruzado. Então, eu vou ter que o período vezes π é igual a 4π. O π vai embora dos dois lados. O período é igual a 4 segundos. Com essa análise, o que a gente pode entender? Que ele demora 4 segundos para voltar para cá. Ou seja, a gente pode dividir o movimento em ele vir, ele voltar, ele vir e ele voltar. Ou seja, a gente vai dividir em 4 partes. Se o tempo para uma ação completa é 4 segundos, ele faz 4 ações, né? 4 pequenas ações, de 0 a 0,2, 0,2 a 0, de 0 a menos 0,2 e depois de volta. Quer dizer que o tempo para ele vir de 0 até 0,2 é 1 segundo. Eu quero saber o menor tempo que essa partícula, a partir da posição de equilíbrio, gastará para passar pela posição. Desculpa. A partir da posição de elongação máxima, o menor tempo que essa partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio. Ou seja, ela está começando aqui no zero. Ela vai vir até 0,2 em 1 segundo. Só que esse tempo aqui não conta. Por que não conta? Porque é o tempo para ela chegar na posição que eu quero que ela esteja, aqui. Agora ela está onde eu quero. E eu quero saber o tempo que demora para ela chegar, sair de 0,2 e vir até zero, né? Que é 1 segundo. Então, você vê que se a gente vai pelo caminho óbvio, que é chamar x de zero, a gente não consegue resolver, tá? Então a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada. De uma maneira geral, a gente tem que descobrir aonde a partícula vai começar. Se você está mais acostumado a mexer com o movimento harmônico, só de ver que é cosseno e a fase inicial é θ sobre 2, é π sobre 2, que é 90 graus, você já vai saber que ele está no zero. Mas mesmo assim, substitui e faz a conta. De novo, não se preocupem tanto com a trigonometria, né, com os ângulos, cosseno e tal, isso vem com o tempo. Agora, essa análise e principalmente esse desenho aqui, vocês têm que ter cuidado na hora de analisar. Dá um segundo, ok? Vamos lá. Questão 6. O gráfico mostra a posição em função do tempo de uma partícula em movimento harmônico simples no intervalo entre 0 e 4 segundos. Né? Então,
A equação da posição em função do tempo para esse movimento é dada por o que a gente conhece já. A partir do gráfico, encontro os valores das constantes. Aqui está A minúsculo, eu vou escrever A maiúsculo, ômega e θ zero. Então, quero descobrir esses 3 valores aqui. Analisando o gráfico, percebemos que a posição do móvel que se encontra em MHS oscila entre os pontos 2 e menos 2. Logo, a amplitude, aqui já veio até uma parte da resposta, né? Beleza. Então, a amplitude a gente já vê pelo gráfico muito fácil. Então, ótimo que ele já deu a resposta. 2 metros. Né? Amplitude 2. Pode ser mais ou menos 2. Vamos lá. Ômega. Como é que a gente vai calcular ômega? Ômega é 2π vezes F, ou ômega é 2π sobre tal. Se ele sai de zero aqui e volta a zero pela segunda vez, ou seja, faz uma movimentação, uma oscilação completa em 4 segundos, este aqui é o seu período. Este é seu período. Ou seja, eu posso substituir aqui, né? 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2 radianos. Radianos por segundo. Ok? Então, π também já descobri. Ômega eu também já descobri. Estou trocando o sono, tá, gente? Vocês não têm ideia quanto que eu estou trabalhando nesse período afastado. Bom, θ zero agora. Vamos descobrir qual que é a fase inicial. A fase inicial, só pela fórmula. Vou até mudar de cor para destacar aqui. Só pela fórmula, tá? X é igual a A vezes cosseno de θ zero mais ômega vezes T. E aí, pela fórmula, olha só, quando o x é zero, o tempo é zero. Então, eu posso substituir. Zero é igual a 2 vezes cosseno de θ zero mais zero. Logo, isso aqui, né, pode ser sumido aqui da conta, para simplificar a nossa vida. Aqui. 2 vezes zero, 2 dividido por zero. 0 dividido por 2 dá zero, que é igual a cosseno de θ zero. Bom, o cosseno cujo ângulo é zero, a gente pode afirmar que é π sobre 2 ou 90 graus. A gente usou isso, acho que na última ou na penúltima questão, né? E, de novo, isso aqui é uma análise trigonométrica que a gente era capaz de trabalhar em sala, eu estava até falando com o Matheus na época, mas, né, infelizmente, por tudo que aconteceu, então, por isso que eu estou corrigindo o módulo, estou usando, não estou preocupando muito em explicar a parte trigonométrica, porque é matemática, tá? Matemática, querendo ou não, uma hora, com o Matheus, vocês já estavam aprendendo a parte trigonométrica. Deixa eu terminar um café. Vocês já estavam aprendendo a parte trigonométrica, então eu nem vou me preocupar tanto. Vou deixar ele seguir com essa parte, né? Nem é bom muito a gente ficar entrando nos outros assuntos, tá? A gente tem muita coisa para discutir já esse ano. Questão 7. Um bloco é comprimido da sua posição de equilíbrio para outra posição e, posteriormente, é solto. Considere o sistema bloco mola livre de forças dissipativas e que o bloco entra em MHS. Então, aqui dá para ver já na que amplitude, vou escrever. A amplitude é 3. Ele não fala. Bom, vou falar 3 centímetros. Né? 3 metros parece que é muito. Considere o sistema com período igual a 4 segundos. Então, ele já falou, né? Que o período é 4 segundos. Eu quero saber a frequência, a pulsação e a fase inicial. Eita.
Fiquei na lupa aqui, nem sei como é que eu saio disso. Rapaz, é a fase inicial. Pronto. Beleza. Vamos começar do mais simples aí, que é achar a frequência, né? A frequência é 1 sobre período. Sempre tem que lembrar dessa relação. Logo, a frequência é 1 sobre 4. Que posso escrever 0,25 Hz, sem problema. Então tá aqui. Cadê? Pulsação. A pulsação é 2π sobre tal, ou 2π vezes f. Então, ômega vai ser 2π sobre 4. Que é a mesma coisa que π sobre 2 radianos por segundo. Depois que a gente pega a manha de fazer, ficam todos bem parecidos, né? E, para terminar, θ zero. Aí é pela fórmula, né? X é igual a vezes cosseno de θ zero mais ômega t. Então, vamos lá. O A é 3. O cosseno vezes de θ zero mais ômega π sobre 2 vezes t. Aí vamos lá, ó. Quando ele está na posição, ele é solto desta posição. Então aqui é o t igual a zero dele. No t igual a zero, ele está na posição menos 3. Então, menos 3 é igual a 3 vezes cosseno de θ zero mais i sobre 2 vezes zero. Deixa eu até fazer uma chave, um colchete aqui. Isso aqui dá zero. Então, menos 3 é igual a 3 vezes cosseno de θ zero só. Passo 3 dividindo, vou só inverter tudo para ficar mais bonito. Cosseno de θ zero é menos 1. O cosseno cujo ângulo é menos 1, isso significa que θ é π radiano. Ah, professor, de onde você tirou π radiano? Ciclo trigonométrico, vocês vão estudar com o Matheus. Fiquem tranquilos. Com ele, vocês vão saber achar todos os valores desses cossenos inteiros aqui. 0, 1, menos 1. Até alguns mais específicos também a gente grava. Tá? Mas com o ciclo trigonométrico, vocês conseguem achar tudo. Por isso que, de novo, como vocês vão ver tudo isso com o Matheus, eu não vou explicar. Até para a gente não ficar entrando em aula de matemática, certo? Quando julgar necessário, você vê que a gente conseguiu, acho que, fazer a prova sem tantos conhecimentos assim geométricos, trigonométricos, aliás. Eu tinha deixado um espaço, mas a gente conseguiu fazer. Questão 8. Um móvel executa um movimento harmônico simples de equação T é dado em segundos e x em metros. Após 2 segundos, a elongação do movimento, só aplicar. Uma hora fica repetitivo já. Sabe o que fazer, e o problema maior, entre aspas, problema, fazer colchete, é trigonometria. Cosseno. Então, ó, 8, 2 vai embora, fica π sobre 4. Π sobre 4, mas eu até cheguei a comentar com vocês, né, que π é 180 graus. Então, para fazer essa conversão, π sobre 4 é 180 dividido por 4. É 45 graus. E a gente conhece o cosseno de 45, né? Lá daquela tabelinha que vocês viram no fundamental. Pode não lembrar, mas é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Com musiquinha. Então, ó, cosseno de π sobre 4 é cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Bom, isso aqui a gente vai ter, então, 4 raiz de 2 metros. Aqui, pelo que parece, apesar dele não ter fornecido, a gente vai ter que usar a aproximação aí, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, a gente vai ter 4
vezes 1,4. Isso vai ser aproximadamente, né? Vou fazer vezes 4, para ficar bonitinho. 4 vezes 4, 16. Vai 1, 5, uma casa após a vírgula. 5,6. É porque aqui a gente deu uma aproximada boa, né? De 1,4. Se botar aí na calculadora, vai ter um monte de casa decimal, consequentemente vai chegar mais próximo de 5,7. Ok? Show. Questão 9. Um oscilador massa-mola terá amplitude de movimento de 2 milímetros. Então, vou separar esse dado, para não ter que ficar procurando depois. 2 milímetros. Pulsação de 2π. E não existe defasagem de fase. Isso significa que θ0 é zero mesmo. Né? Ele não tem fase inicial. Quando o tempo é igual a 10, qual é a elongação do movimento? Né? Então, eu quero saber x de 10. Vamos montar a equação. Cosseno de θ0 mais ômega t. Então, né, já acho que a gente vai conseguir, tirando a parte da trigonometria, que de novo eu sei que vocês são desesperados, né, eu já conheço as pecinhas raras, então eu sei que vocês estão, meu Deus, mas essa parte de trigonometria, calma, fiquem tranquilos que isso tudo vocês vão ver com o Matheus, e a gente, depois que sair de MHS, a gente não vai precisar tanto, não. Tá? Então, por isso que eu estou tratando. 20π? Beleza. Vamos lá. Ciclo trigonométrico. Nossa, ficou feio, mas tudo bem. Só para a título de curiosidade. Então, 0, aqui é π, que é π sobre 2, aqui é π, que é 3π sobre 2, e aqui é 2π. Isso é para dar uma volta. Então, com uma volta, ele anda 2π. Com duas voltas, ele anda 4π, mas para no mesmo lugar. 6π, 8π, 10π, 12, até 20π. Ou seja, cosseno de 0, que é igual ao cosseno de 2π, que é igual ao cosseno de 4π, que é igual ao cosseno de 20π. Vou apagar ali para escrever o π bonitinho. Cosseno de 20π. Isso tudo é igual a 1. Então, isso fica 2 vezes 1, que é 2. Certo? E para finalizar essa primeira lista, eu vou separar em 2 vídeos, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, com 2 listas diferentes. O próximo vídeo é da lista de escalas termométricas. Então, questão 10. Considere o gráfico abaixo, que representa a posição em função do tempo de uma partícula que realiza MHS. Qual é a frequência e a amplitude dessa partícula, respectivamente? Então, frequência e amplitude. Então, bom, facilzinho de visualizar, só olhar o gráfico, né? O ponto máximo que ela atinge é 10. Então, tudo que fala 20 aqui, a gente pode já cortar. A amplitude, vou escrever aqui de novo para não ter que apagar, é 10 metros. Bom, frequência. A frequência é o tempo necessário para ela realizar, número de ações em uma unidade de tempo. Aqui, o gráfico é um gráfico de tempo. Então, é mais fácil eu ver nesse gráfico o período. Então, o período, olhando pelo gráfico, aqui, ó, por exemplo, o ponto mais alto aqui, ele está no instante 2 segundos. Para ele chegar no ponto mais alto de novo, dessa movimentação, ele está no instante 10 segundos, ou seja, o período é de 8 segundos, né? O tempo que demora para realizar uma ação completa. Se o período é 8 segundos, isso implica que a frequência é o inverso do período, 1 sobre 8,
é 0,125 Hz, né? 1 sobre 2 é meio, 1 sobre 4 é 0,25, 1 sobre 8 é 0,125. Letra A. Ufa, pronto, falei pro caramba. Bom, então essa aqui é a nossa aula de hoje. Vou parar de apresentar a tela. Essa é a correção da lista 1. Vou fazer a correção da lista 2 hoje mesmo, tá? Fiquem tranquilos aí. Vou botar lá na mesma postagem, eu vou postar também a lista. Às vezes vocês perderam, ficou na mochila, não vi, ficou no spam do e-mail. Qualquer coisa, vejam, falando no final do vídeo, né? Você viu o vídeo, já é tarde demais. Né? Mas vejam o vídeo, eu vou escrever lá, bonitinho, né? Para ver o vídeo só depois de tentar fazer. É bom que vocês testam, lembram como é que vocês estão, e aí o vídeo serve como uma revisão também. Beleza? Vou parar então a gravação aqui, vou disponibilizar para vocês. Valeu, um abraço, espero que estejam todos bem, e a gente se vê o mais breve possível. Tchau.